partido está a cair. Só que, infelizmente, a resposta que recebemos são tiros. A minha vista ficou lá na Renamo. Fomos colocados num sítio de 10 metros quadrados, aquilo é estranhadíssimo. Foi precisamente a 28 de maio de 2025 que cerca de 59 desmobilizados que ocupavam a sede do partido da Renamo foram detidos pelos agentes da Unidade de Intervenção Rápida após, no mesmo dia, ocuparem o gabinete do líder do partido, Ossufo Momad. O Most Times conversou com alguns desmobilizados da Renamo, violentados pela UIR. Entre eles, Alexandre Nhambombi, guerrilheiro durante 12 dos 16 anos da Guerra Civil, hoje internado no Hospital Central de Maputo, perdeu o olho direito atingido por uma bala disparada por agentes da UIR durante a desocupação forçada da sede da Renamo. Talvez depois de receber a alta desta minha vista que ficou lá, a minha vista ficou lá na Renamo, na sede da Renamo. Nhambombi descreve com dor o momento de tensão vivido por eles durante a intervenção da polícia. Foi uma bala desta dimensão assim. Quando eu ia à porta, quando viram assim para correr para onde outros estão a correr, saiu de uma intervenção rápida aí, diretamente para cá. Eu dei uma volta, voltei a olhar onde estão os outros, atrás do nosso porta-voz. E eu falei ao porta-voz quando ele tentava escapar, epa, vai lá, eu estou ferido. Carlos Barbosa, outro desmobilizado da Renamo, veio de Tete a Maputo com esperança de contribuir para a resolução do conflito interno do partido sob a liderança de Ossufo Momad. Relata os momentos de tensão e o início do confronto vivido pelos ex-combatentes. A gente não entendeu os porquê que vieram nos atacar. Primeiro chegou o comandante, primeiro chegaram na presidência, no gabinete do presidente, depois foram ditos, vão no comando, onde estão nossos comandos. Chegaram onde estamos nós. O comandante da UIR, junto com a sua equipa. Nós já atendemos. Disseram que o presidente Ossufo Momad está no comando geral, está à vossa espera, quer falar convosco. Então, vocês, Machibombo está ali, vamos entrar todos no Machibombo. Nós dissemos que não, ele é nosso pai, nós somos os filhos dele. Aqui é a nossa casa, não tem nada de razões de irmos no comando geral, porque não se trata de bandidos, não está... Se ele tem medo conosco, como que ele vai ter medo conosco se nós somos filhos dele? 30 minutos passado, veio de novo, disse que não, ele rejeitou. Então vocês devem entrar no Machibombo para ir conversar com ele. Nós dissemos que não, a palavra é aquela que nós falamos. Pronto, o comandante virou, deu ordens para disparar para nós. Sinceramente, aquilo é para nos matar. Durante a intervenção da UIR, Barbosa foi baleado no pé. Quando atendemos o comandante da última vez, quando dissemos que não dá a gente sair daqui, o próprio presidente Ossufo, nós somos filhos dele, ele deve vir para aqui. O comandante virou, posso experimentar? Ele virou, andou, deu passos, deu ordens, os seus polícias. Dispare! É dali que aqueles polícias da UIR começaram a disparar. Dispararam contra nós. Eu até estive a andar assim. Eu não corri. O Machado foi para frente, meus colegas foram todos para trás. Dispararam, primeiro gás lacrimogêneo caiu assim. E depois dispararam um tiro, bateu-me aqui tiro. Não sei se era de pistola, não sei, mas eram balas verdadeiras. Balas verdadeiras. Eu encostei, já não consegui mais andar. Encostei na parede. Aqueles da UIR começaram a correr, a perseguir os outros, a disparar lá mesmo. Aí mesmo, na sede nacional, começaram a disparar até atrás. Dispararam outros, a saltar muros. Prontos, começaram a empurrar. Eu disse, não me empurre. Não me empurre, não me toque. Já estou ferido, querem me empurrar para quê? Então vamos embora. Fomos entrar no Machibombo. Não foi por bem, não foi nada por mal. Nós não fizemos nada. Após a neutralização dos desmobilizados, os agentes da UIR levaram-nos à esquadra,
sem lhes dar tempo para recolher os seus pertences. Recolhidos, nossas coisas ficaram lá, telemóveis, computadores, foram roubados. Nossas pertences perdemos muita coisa, até dinheiro. Eu, no meu caso, perdi 7.000 meticais, que estava na minha pasta. Muxador Machava, membro da Renamo, que também foi detido pela UIR, relata a forma desumana como o grupo foi tratado durante as 48 horas de cárcere na 18ª Esquadra da PRM na cidade de Maputo. Fomos colocados num espaço de 10 metros quadrados. Aquilo é estranhíssimo. É uma forma irracional, não é? E, portanto, nós ficamos 3 dias sem alimentação e pronto, sem uma assistência. Chegou tarde e até hoje temos um colega lá que é o militar já, que está lá de baixo e não sabemos o que vai. Os desmobilizados foram detidos por 48 horas, libertos a 29 de maio e encaminhados para o Tribunal Judicial. Mas chegados lá, foram informados que não havia processo crime contra eles. Eu penso que aquilo foi uma saída encontrada pela esquadra para nos remover daí, não é? Para nos retirarem daí. Então, será que amanhã de manhã, com este número de 59, dirigem-se ao tribunal. Chegados lá ao tribunal, eles desconhecem-nos. Então ficamos assim, acabamos de sair. Em entrevista, o advogado Ivan Maussi, do Centro de Integridade Pública, afirma que houve violação clara da lei. Se houvesse uma situação em que estavam a ser impedidos, os juízes querem fazer uma entrada à força, então pode fazer sentido a intervenção da polícia em deter esses indivíduos. Mas, se se tratar de uma situação em que os mesmos já se encontravam no local das instalações da Renamo e fizeram uma entrada de forma legítima, até porque são membros deste partido e têm direito de lá se fazer presentes, então podemos entender que a situação da invasão ou da detenção feita pela polícia a esses indivíduos é ilegítima, é ilegal. Até porque para a polícia poder atuar em instalações privadas, é necessário que a mesma seja solicitada a intervir, ou ainda haja um mandato judicial. A presença contínua da UIR na sede da Renamo levanta outras questões, afirma o jurista. Eu penso que a presença da UIR naquele local pode se justificar caso os mesmos ou a mesma UIR tenha sido solicitada pela liderança máxima do Partido Renamo a lá se fazer presente, ou através de um outro indivíduo ligado ao partido, mas que tem legitimidade de poder convocar a força policial para poder fazer a proteção da sua sede. Sobre a prisão dos desmobilizados, Ivan refere que do cometimento de um certo crime tem o direito ao devido processo legal. É um princípio basilar em Moçambique. Ou seja, eu não posso ser conduzido para responder em tribunal, enquanto réu, enquanto arguido, sem que haja um processo que corra contra mim. Então, significa, a partir do momento em que esses indivíduos são conduzidos a um julgamento, sem que houvesse antes um processo, demonstra logo a partida a maneira irregular como este processo todo foi conduzido. Maussi recomenda 2 caminhos para a resolução dos conflitos internos dentro do partido: acionar judicialmente o Estado e iniciar um diálogo interno na Renamo. Então é necessário que haja uma abertura por parte da liderança máxima deste partido, falo em concreto do Yusuf Momadi, que deve receber as preocupações dos ex-guerrilheiros da Renamo e ouvi-las. Continuar a ignorar um problema pode aprimorar o problema. E depois o Yusuf Momadi pode sair da presença da Renamo pela porta pequena. E não é bom que os grandes líderes saiam pela porta pequena, é preciso sair muito bem. E para sair muito bem é preciso cultivar a cultura do diálogo. Em uma conferência de imprensa realizada a 23 de maio de 2025, no gabinete do Yusuf Momadi, a Renamo avançou em convocar todos os desmobilizados a uma conferência nacional da Associação dos Combatentes da Luta pela Democracia, a COLDE. Após a detenção dos 59 desmobilizados que ocupavam a sede do partido da Renamo desde o dia 15 de maio
pelos agentes da Unidade de Intervenção Rápida de Moçambique, o Partido da Renamo realiza a 4ª reunião da Associação dos Combatentes da Luta pela Democracia. Por sua vez, os desmobilizados afirmaram ao Most Time que não foram convocados a participar desta reunião para a resolução dos conflitos internos do partido. Nas pessoas mais abrangentes daquela povo militares que deviam estar lá, não estiveram lá. Em todas as províncias, é que esses postos administrativos que são provinciais deviam selecionar as pessoas de uma forma transparente e que podiam participar naquela conferência. E que não foi assim, não é? Foi através da base de uma lista ou uma telefonema, você vai para Maputo, você vai para Maputo. É por isso que não deu o resultado certo. A 4ª reunião da ACOLDE realizou-se uma semana depois da detenção e baleamento dos desmobilizados. A exclusão ocorre num momento marcado por protestos, ocupações de sedes e exigências de maior transparência no processo de desarmamento, desmobilização e reintegração DDR. Durante o discurso de abertura da reunião, Ossufo Momadi afastou-se de qualquer responsabilidade direta sobre o DDR, atribuindo a gestão do processo ao Estado moçambicano. Não é a Renamo, muito menos o Ossufo Momadi, quem define e paga os valores das pessoas. É dever do Estado, através do governo, materializar todo o processo de pensões. Por sua vez, Alexandre afirma que é possível que o dinheiro do processo de DDR tenha sido recebido e distribuído a um grupo específico e não aos desmobilizados. Aquele dinheiro está a nadar nas ondas do mar. Está nos tubarões. Duvido muito que aquele dinheiro possa voltar a sair, ser entregue, serem pagos aos indivíduos desmobilizados. Duvido muito. Aquele valor, mesmo a comunidade internacional pode ter dado e desapareceu nas mãos daquele grupinho e a última pessoa a ser ele, porque ele podia exigir, ele é que foi negociar. O Most Times contactou o porta-voz da Renamo, Marcial Macomi, para comentar em torno deste assunto, mas não mostrou disponibilidade. Esse assunto tem que ser mesmo com os próprios desmobilizados. Eu não posso falar por eles. Eles têm um porta-voz. Então era bom que o porta-voz dele falasse. Por sua vez, contactada a PRM e em dias diferentes, fomos atendidos pelo responsável do Departamento das Relações Públicas, Daniel Macuacua, que também mostrou-se indisponível. O senhor Daniel disse que retornaria e que estava a conduzir. E mesmo agora também estou a conduzir. Para os desmobilizados, Ossufo Momadi é o principal ator da queda da Renamo, que era o segundo maior partido da oposição em Moçambique até as eleições gerais de 2024. Desde então, exigem que Momadi abandone o poder. A Renamo está a cair por causa dele mesmo. Então nós estamos a pedir que ele deixe o lugar. Não estamos a dizer que ele deve ser da Renamo, não. Ele é nosso general de 4 estrelas, realmente. Para mim, como militar, é meu general. Só estamos a pedir para ele deixar o lugar vazio, para outros ocuparem, para a gente salvar este partido. A desilusão de uma luta não vencida pesa sobre os desmobilizados. Carregam no corpo as marcas da guerra e na alma o vazio das promessas não cumpridas. Ainda assim, seguem em pé, porque mesmo com o partido em pedaços, há quem acredite que ainda é possível reconstruí-lo. Tem uma canção do falecido presidente Afonso Gacama que dizia: Dindinda carrida, o fira povo, camochete, neva mãe. Esta canção significa: eu estando aí, é um juramento de que eu posso morrer. Eu é que quis morrer para o povo. Se existe a justiça em Moçambique, a legalidade há de aparecer.